Preste atenção. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas, presta atenção, perdão, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Gente, essa palavra aqui é muito, muito importante. Tem muita coisa para você aprender aqui. Primeira coisa, vamos por partes. A mão do Senhor não está encolhida. Significa dizer que Deus, Ele quer te salvar. Ele quer te ajudar. Ele quer tirar você do sofrimento. Ele quer tirar você da angústia, da tristeza. Você acredita que tem gente que às vezes ela pensa que Deus abandonou ela? Tem gente que pensa que Deus não está vendo o sofrimento dela, que Deus não está sabendo o que está acontecendo com ela, que Deus não quer ajudá-la. Tem gente que pensa, eu acho que eu nasci para sofrer, sabe? Eu tenho que carregar mesmo essa cruz, é o meu destino. Tem gente que acredita nisso. Só que isso é a maior mentira que existe. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém venha passar necessidade. Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimento, de humilhação. Nunca, Ele nunca quis isso e nunca vai querer. Pelo contrário, a mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus está estendida. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa te ouvir. Pelo contrário, Ele quer te ouvir. Ele quer te entender. Sabe, às vezes ninguém te entende. Ninguém quer te ouvir, ninguém se importa com você. Você se sente abandonado, você se sente abandonada, talvez pela própria família. Mas Deus não. A mão de Deus está estendida para você. Os ouvidos de Deus estão abertos para te ouvir. Pastor Fernando, mas e se isso é verdade? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu não tenho paz? Por que eu tenho medo de tudo? Eu não tenho segurança? Por que eu sou uma pessoa triste? Por que eu me sinto sozinha? Por que nada dá certo na minha vida? Se tudo isso que o senhor falou aí, pastor Fernando, é verdade, se Deus quer me ouvir, se a mão de Deus está estendida para mim, por que eu estou passando por tudo isso? Por que até hoje a minha vida não mudou? Por que até hoje eu não encontrei essa paz, essa salvação? Você sabe uma coisa que atormenta muita gente, que às vezes ela até evita de pensar? É sobre o que vai acontecer com ela depois da morte. Porque tem muita gente que ela tem medo da morte. Porque ela não sabe o que tem depois. Tem gente que ela fala assim, depois da morte não tem nada. Só que ela não tem certeza disso. Ela fala isso só para não ficar preocupada. Só para dar uma de que ela não está com medo. Mas no fundo, lá dentro, ela sabe que tem alguma coisa depois da morte. Quando a gente sai desse plano físico, a gente entra no plano espiritual. E a Bíblia fala que existe um lugar de paz e de salvação. Um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá sofrimento, que é o reino de Deus. Mas a Bíblia também fala que há um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes é uma expressão que mostra que a pessoa está com muita dor. A Bíblia fala que existe um lugar de tormento. A Bíblia fala que existe um lugar aonde a pessoa vai sofrer
para sempre. E aí? Se eu partisse hoje, se você partisse, o que seria de nós? O que aconteceria comigo, com você, depois da morte? Não adianta a gente fugir dessa pergunta. Não adianta a gente querer pensar em outra coisa. Não adianta a gente querer esquecer isso. Não adianta. Porque todos vamos passar por isso. Se tem uma certeza na vida do ser humano, é que um dia ele não vai mais estar na Terra. Mas quando ele sai da Terra, quando ele sai desse corpo físico, ele não acaba. Porque existe uma alma, existe uma vida depois dessa. E a pergunta é, e aí? Pastor Fernando, eu tenho medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não tenho certeza. Eu queria ter essa paz, essa confiança. Você sabia que os cristãos do passado, eles eram mortos de várias maneiras, de formas cruéis. Muitos eram queimados vivos, devorados pelos leões, e eles morriam sorrindo, cantando e louvando a Deus, e ninguém entendia. As pessoas ficavam impressionadas. Como é que pode estar matando a pessoa? Ela está rindo. Sabe por quê? Porque eles sabiam para onde eles iam depois. Eles tinham dentro deles uma certeza da salvação, que o próprio Espírito Santo colocava dentro deles. E nós também temos que ter essa certeza. Mas será que você tem tido essa certeza? Será que você tem essa paz dentro de você? É isso que a gente quer, que você tenha. Pastor Fernando, o senhor está dizendo então que a minha vida pode mudar, que eu posso ter paz, alegria, que eu não preciso sofrer porque a mão de Deus está estendida para mim, não está encolhida, que os ouvidos de Deus estão abertos para me ouvir, que Deus pode me salvar, que Ele pode me dar a paz e a certeza da salvação. Se isso é verdade, por que ainda não aconteceu comigo? Por que eu ainda estou sofrendo? Por que eu ainda estou vivendo tudo isso? Por que eu ainda tenho medo de morrer? Por que eu ainda tenho dúvida do que vai acontecer comigo depois da morte? Por que eu não tenho essa paz, essa certeza dentro de mim? Eu vou mostrar a resposta. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas, aqui está a resposta, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. É aqui que está a resposta. O problema são as iniquidades. As iniquidades nos separam de Deus. As iniquidades nos afastam de Deus. E o que são as iniquidades? São os pecados. Os pecados que a gente não abandona, os pecados que a gente não tira da nossa vida, ressentimentos, mágoas, práticas que não agradam a Deus, desejos carnais que estão sendo satisfeitos, que Deus não se agrada. Qual é a iniquidade que você precisa eliminar da sua vida? Qual é o pecado que está te afastando de Deus? Qual é o sentimento que está no seu coração que está te afastando de Deus? A única maneira da gente se aproximar de Deus e alcançar a resposta, a salvação, a paz, é estando longe das iniquidades, dos pecados, da mentira e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Só que tem mais coisa para você aprender hoje. Não é só isso. Além das iniquidades que nós temos que eliminar da nossa vida, tem mais coisa que você vai aprender agora. Preste atenção no próximo versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele diz: aproximem-se de Deus. Tá vendo? Você tem que se aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Olha aí, gente. Não tem segredo, minha gente. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pastor Fernando, mas o que eu faço para me aproximar de Deus? Existe muita coisa que você faz para se aproximar de Deus. Vou dar alguns exemplos. Volta aqui para mim. Quando você tem uma comunhão ativa com Deus, você ora todo dia, você precisa ser uma pessoa de oração. Você tem que estar em oração. E eu estou orando aqui todo dia, 6 da manhã e 18 horas. Eu não sei se você está percebendo, mas eu, pastor Fernando, naquilo que eu posso, porque tem coisa que eu não vou conseguir, tem coisa que foge da minha condição, mas naquilo que eu posso, eu faço de tudo para ajudar você a estar perto de Deus. Mas você tem que se empenhar, você tem que fazer a sua parte. Amém? Coloca aí de novo o versículo para eu terminar de explicar. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha só, presta atenção. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Você está vendo? Ele está dizendo para você limpar as mãos, porque o que significa isso? Quando nós erramos com Deus, quando nós somos infiéis a Deus, quando nós somos infiéis aos nossos cônjuges, o marido que é infiel à esposa, a esposa que é infiel ao marido, a pessoa que engana os outros, que não é honesta com os outros, está sujando as mãos. Quando você prejudica alguém, você está sujando as mãos. Quando você conta uma mentira, você está sujando as mãos. Quando você pratica algo ilícito, você está sujando as mãos. Quando você toca naquilo que é de Deus, você está sujando as mãos. Ele diz, limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos. Aquela pessoa que fica em cima do muro, sabe? Uma hora ela quer buscar Deus, outra hora ela não quer. Uma hora ela está firme, outra hora ela não está. Uma hora ela ora, outra hora já não ora mais. Uma hora é fiel a Deus, outra hora não é mais. Um mês ela obedece, outro mês não obedece mais. Indecisa. Não pode. Nós não podemos. Os pecadores, todos somos pecadores. Ninguém aqui é santo. Todo mundo é pecador. Nós somos pecadores. Mas ele diz, limpem, põe na tela, limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, não fiquem mais indecisos, tomem a decisão. E ele diz, purifiquem o coração, ou seja, tudo que tem no coração, todo ressentimento, tudo aquilo que não agrada a Deus, o coração tem que ser purificado.